Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, e venho trazer uma palavra de fé para todos. Hoje o texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 12, que dizem assim: E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem de 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendesses que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? É uma pergunta que Jesus faz. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Glórias a Deus. Aqui, meus amados, o Senhor Jesus ele está falando aos discípulos, está aqui alertando os discípulos acerca das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, das distorções na palavra de Deus. As distorções essas que Jesus usa a palavra fermento para identificar todo e qualquer engano no ensino e na pregação e na compreensão da palavra de Deus. Mas os discípulos se confundem, achando que Jesus estava se referindo ao fermento usado na feitura de pães. E Jesus exorta a eles, dizendo que eles estavam desatentos, que eles haviam esquecido das maravilhas que o Senhor Jesus havia feito na multiplicação de pães e peixes. Jesus lembra dos 2 eventos onde houve multiplicação de pães e peixes. E eles esqueceram disso. Eles estavam lá com Jesus há um bom tempo e em alguns momentos eles tinham mesmo esses esquecimentos, né? Os discípulos eles eram homens um pouco, vamos dizer assim, desatentos. E Jesus ele teve um pouco de trabalho com seus discípulos. E ele teve que, em alguns momentos, falar: olha, vocês esqueceram do que eu fiz? E eu pergunto para você, meu querido e minha querida, e nós, hein? Será que nós não estamos esquecendo também do que Deus tem feito por nós? Fica aí uma pergunta para todos nós, né? Eu recebo essa pergunta também. E se você observar bem, meu amado, minha irmã, meu irmão, se nós observarmos bem, os discípulos do Senhor Jesus, eles só foram verdadeiramente se ligar, estarem em comunhão com Jesus após a subida de Jesus para o céu, quando ele se encontrou com o Pai. Porque enquanto Jesus esteve na terra, até o seu dia de morte na cruz e depois ressuscitando ao 3º dia, Jesus ficou mais 40 dias aqui na terra. E nesses 40 dias que Jesus ficou na terra, ele ficou com os discípulos. E após os 40 dias, Jesus vai para o céu, sobe ao céu, e 10 dias após a subida de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre os irmãos que estavam em uma casa reunidos, quase 120 pessoas. Esse dia é conhecido como o dia de Pentecostes. E após esse dia, o dia de Pentecostes, os discípulos tiveram uma transformação poderosa. Eles já não eram mais os mesmos homens. Eles já eram homens com mais perspicácia, eram homens com mais inteligência, eram homens com mais atitude, com mais ousadia, com mais intrepidez. Ou seja, eles foram transformados a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. E Jesus, meus amados, ele deixou um ensino para os discípulos e deixou para nós também, que é a necessidade de nós defendermos a palavra de Deus com todas as nossas forças.
né? Então nós devemos tomar alguns cuidados, e o segredo para vencermos as heresias, os falsos ensinos que levam os homens para a perdição eterna, consiste nos seguintes tópicos. Eu enumerei aqui 9 tópicos. Hoje a palavra é mais de ensino, né? E vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico consiste na seguinte mensagem: sempre olharmos para o Senhor Jesus como único Senhor e com muita fé. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. No versículo 15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Em Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus amados, aguardando para estarmos eternamente ao lado de Deus. O segundo tópico diz: desprezarmos o mundanismo. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O terceiro tópico, meus amados: permanecemos na palavra de Deus. Em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aqui fica muito claro que é necessário ter uma vida em santidade para que a palavra de Deus possa ser enxertada em nós, que ela possa fazer parte da nossa vida e que nós também possamos viver conforme a palavra de Deus, né? O quarto tópico: aguardemos alegremente a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados, nós vamos agora passar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 35 ao 40, que dizem assim: 12, 35 ao 40. E estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Aqui, meus amados, nesse quarto tópico,
aguardemos alegremente a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o quarto tópico. E essa mensagem aqui diz respeito, que eu acabei de ler, diz respeito a nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo e usarmos a palavra do Senhor e pela palavra do Senhor nós saberemos quando o Senhor voltará. Nós saberemos que o Senhor, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que o Senhor está próximo e esse dia está chegando. E pela palavra nós temos o quê? Nós temos o refrigério. Nós sabemos que o Senhor voltará para nos buscar. E é muito importante que você aguarde alegremente a volta do Senhor. Nós precisamos ter essa alegria, essa confiança, o que nós chamamos de alegria da salvação, em nome de Jesus. O quinto tópico é o seguinte: a todo momento temos que ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, do 16, versículo 16 ao 17, diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma luta, uma guerra interior muito grande nas nossas vidas, onde o Espírito Santo que habita no homem e na mulher que crê em Cristo, que crê no Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Então há uma luta da carne do próprio homem com o Espírito Santo de Deus que habita no homem. Então fica uma luta incessante entre a carne querendo que você peque, a carne querendo que você faça as coisas que desagradam a Deus. E ao mesmo tempo o Espírito Santo luta contra a sua carne. Mas para isso também nós temos que ter vontade que a nossa carne perca, que a nossa carne seja derrotada pela nossa vontade e também pelo Espírito Santo. Agora vamos para o sexto tópico. O sexto tópico: estamos dispostos a sofrermos com Cristo. Estamos dispostos a sofrermos com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar dispostos a sofrermos com Cristo. Não adianta nada murmurar, não adianta nada. Nós estamos no mundo. E no mundo, Jesus nos disse que nós teríamos aflições. Então nós temos que estar preparados para padecermos, para que também com ele sejamos glorificados. É necessário que soframos aqui na terra. Afinal de contas, a luz incomoda as trevas. E quando nós somos luz, obviamente que as trevas se levantam contra nós, por sermos a luz, né? Sétimo tópico: estarmos dispostos a sofrermos por Cristo. Anteriormente eu disse com Cristo. Agora no sétimo tópico, estamos dispostos a sofrermos por Cristo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, diz: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, nós temos que não somente crer, mas também nós temos que padecer pela causa de Cristo. Nós temos que padecer pela obra de Deus que nos foi entregue aqui na terra, por tudo que nós temos que fazer em nome de Deus aqui na terra. Consequentemente, nós padecemos por Ele. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus, nós encontramos muitas oposições.
encontramos muitas tristezas, nós vemos pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas passando por necessidades terríveis. E isso faz com que nós soframos por Ele, pelo Senhor, que nós padecemos por Ele. Porque nós vemos o sofrimento das pessoas e o Espírito Santo testifica em nosso espírito o sofrimento de Cristo. E por isso nós sofremos, nós padecemos por Cristo. O 8º tópico, meus amados. Temos que lutar contra todas as forças do mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, temos que... É muito difícil isso, mas nós temos que impedir que a nossa carne nos leve a brigar com as pessoas, a nos indispor contra as pessoas. Nós temos que ter essa paz interior, esse controle emocional. Nós temos que ter leveza, nós temos que ter paz de espírito, para que nós não venhamos a cair nas tentações, nas perseguições. Muitas vezes nós podemos ser afrontados pelas pessoas, nós podemos ser difamados pelas pessoas, e nós não podemos dar o troco na mesma moeda. O que Jesus diz é que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós temos sim que buscar em Deus a paz, buscar em Deus através da oração, para que Ele venha nos cobrir com o seu sangue, que o Senhor Jesus nos cubra com o teu sangue, para que nós não venhamos a pecar com o pecado da transgressão, com o pecado da difamação, né? Do xingamento. Sejamos verdadeiros, muitas vezes nós temos vontade de xingar, isso é normal, somos da carne, temos carne, estamos na terra, mas não é o certo. É normal na terra, mas não é o certo. Então o Senhor diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz: Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Siga a paz, diz a palavra do Senhor. E, meus amados, o nono tópico diz assim: temos que defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que defender com todas as forças o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que dizem assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja diabólico. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja diabólico. Aqui o Senhor Jesus diz, o apóstolo Paulo, né, ensinando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que qualquer evangelho que seja ensinado, que não seja o evangelho de Cristo, ele é diabólico. Ou seja, qualquer evangelho criado pelo homem, segundo o pensamento do homem, segundo a filosofia do homem, segundo a visão do homem, esse evangelho é um evangelho diabólico. Então esse tópico, o nono tópico, é muito importante. Temos que defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje a palavra foi mais ensinamento. Agradeço a todos pela paciência e pela atenção. Nós estamos no YouTube e eu peço a todos para que ativem o sininho, para que possam
receber as notificações das novas mensagens que serão publicadas. Curtam aí a ministração para nos ajudar também no crescimento do canal e também se inscrevam no canal. O canal precisa de mais inscritos, né? Um número grande de inscritos para que ele possa ter um alcance maior, né? Que os vídeos possam ter um alcance maior em todo o mundo. E a intenção é que a palavra de Deus seja pregada para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Um dia abençoado para todos, na paz do Senhor Jesus.